Boa noite a todos. Com a graça do eterno e soberano Deus e com a alegria que eu tenho na alma, no espírito, de poder estar gravando esses vídeos para poder edificar a sua fé, a minha fé e de todo aquele que vai estar ouvindo esta palavra, para que possa adquirir mais conhecimento, entendimento, discernimento, para que possamos um dia estarmos juntos no reino eterno, no reino celestial, na Nova Jerusalém, onde vai habitar e habita a verdadeira justiça e santidade. Podemos um dia estarmos diante do soberano e eterno Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e podermos estar face a face com Ele e podermos dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nossas vidas, a qual outrora nós estávamos já condenados, outrora a qual nós já estávamos indo para as trevas, para a condenação eterna. Mas nós temos um Deus e Pai, o Pai das misericórdias, a qual tem nos amados e sempre vai nos amar. Só depende agora de cada um de nós e o desejo que está dentro do nosso ser de querermos ir para a salvação ou para a condenação eterna. Como está escrito lá no livro de Daniel, no seu capítulo 12, versículo 2. Então, meu querido, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, vai poder estar ouvindo este vídeo, que você possa absorver dentro do seu coração, selando no seu entendimento, para que você possa entender o amor de Deus através de Jesus, que foi Jesus quem trouxe o caráter do Pai. E tudo que Jesus fez é o que estava e está no coração do Pai, de Deus, do nosso Salvador, do nosso eterno, do nosso excelso, supremo, majestoso, Deus glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus maravilhoso. Então tudo que Jesus Cristo fez, mostrou, é o que já estava estabelecido dentro do coração de Deus. Então, Jesus mostra, através das suas pregações, dos seus milagres, dos seus atos, das suas atitudes, tudo aquilo que estava e está no Pai. Então, meu querido, temos na Bíblia, é só você ler com atenção, buscar com entendimento. Temos dois deuses, dois senhores, duas palavras, temos dois reinos, nós temos dois caminhos, duas portas, duas verdades. Basta a gente ter o desejo e pedir para o maior professor que Jesus Cristo nos deixou, foi o seu Espírito Santo, para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, fez e há de fazer muito mais ainda, além daquilo que pensamos e imaginamos. Então, meu querido, no vídeo anterior, eu estou falando um pouco da vida de Paulo, e eu parei no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 2, no seu verso 1,
vou estar dando continuidade aqui para que você possa estar entendendo e compreender que Paulo, que veio da lei, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, era enfurecido, raivoso, caçava os cristãos, colocava-os na prisão e dava o seu voto de morte ainda. Isso é porque a lei estava impregnado dentro do seu ser. E quando ele tem um encontro real com Jesus, assim é cada ser humano, que verdadeiramente quando tem um encontro real com Jesus, com o Deus eterno, e deixa ser convencido pelo seu Espírito Santo, a mudança de vida, a mudança de atitude, a mudança de caráter, da velha criatura, do velho homem, dos velhos hábitos e manias, a qual muitos se afastam de Deus por não se entregar por completo. E muitos começam a caminhar com Jesus, com sua palavra, e por não perseverar, quando vêm as lutas, as tribulações, as dificuldades, eles terminam desistindo. E a palavra fala que aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. E a palavra fala que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então não tem um meio. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não tem a metade do caminho. Assim como Jesus Cristo pregou a parábola do semeador, explicando que muitos recebem com alegria e logo vem os cuidados deste mundo e tira aquilo que foi semeado no seu coração. Outros vão sendo iludidos pelas paixões da riqueza, do bem-estar, da vontade de a cada dia conquistar as coisas dessa terra. E sabemos que um dia essa terra, esse mundo, vai chegar ao seu fim, porque a Bíblia nos fala a promessa de Jesus, que virá novos céus e novas terras, a qual habita a verdadeira justiça e santidade, a nova Jerusalém que é celestial, que é espiritual, que pela fé, já agora, nós podemos compreender. Então Paulo fala para os coríntios, nas suas cartas, no seu capítulo 2, no seu versículo 1. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. O testemunho de Deus que Paulo vem anunciando é Jesus, que Jesus veio testemunhar tudo o que estava oculto em mistério entre todas as gerações e séculos. Jesus Cristo veio mostrar o desejo e a vontade do Pai para cada um de nós. Então, quando Paulo começa a falar para os coríntios, como explicando tudo aquilo que ele era no passado e agora, diante de Jesus, a qual ele teve um encontro, está vivendo, e quer mostrar para todos os coríntios também que eles deveriam viver, assim como também para nós. Então, com o resultado que Paulo levava do seu trabalho, junto com Apolo, e informando aos coríntios os números, e a cada dia ia florescendo a igreja, ia crescendo a igreja, ia se multiplicando a igreja.
E Paulo ia doutrinando eles. E era ali colocados diante dele para os instruir, os convertidos, sendo regulamentados e observados por Paulo e Apolo. Então, a cada dia, Paulo ia regulamentando, colocando a doutrina que ele recebe de Jesus, que outrora ele vinha da doutrina da lei, com fúria, com ódio, com raiva, com rancor, com vingança. E ele tem um encontro com a graça. E assim ele começa a mostrar para os coríntios o encontro que ele teve com um Deus verdadeiro. E para estabelecer dentro de cada um deles, assim como dentro de cada um de nós, nesse tempo presente, o reino de Deus, o reino do nosso Salvador, que deve estar dentro de cada um de nós. E só assim podemos mostrar o conhecimento de Deus através da sua palavra, buscando conhecimento, e adquirimos a capacidade de mostrar que através da palavra, você, eu, os ouvintes, pode ser transformado. Basta a cada um de nós querermos e desejarmos a vontade de Deus para nossas vidas, porque ela vai ser eterna. É como eu sempre falo, o homem pode viver neste mundo, não sabendo o tempo que ele vai viver ou permanecer aqui neste mundo. Ele pode viver 20, 30, 40, ele pode viver 50, pode viver 60, 70, 80 anos, 100 anos de vida bem vivido. Ele pode viver aqui. Ele pode ter de tudo neste mundo. Ele pode farrar, ele pode beber, ele pode se prostituir, ele pode usar drogas. Mas só que, meu querido, meus irmãos e irmãs, vai existir uma eternidade. E depois que o homem desce à sepultura, depois que o homem morre, ali começa a história de cada um. Ou a luz eterna, ou a condenação eterna. Vai ser eterno, não tem mais volta. Não tem mais volta para ninguém depois que desce a sepultura. Então a oportunidade de cada um de nós é em vida. A oportunidade que Deus nos dá, a qual nós não tínhamos, mas Deus veio nos dar a oportunidade de estarmos com Ele na eternidade. E só assim nós temos que lutar a cada dia, porque o mundo, as pessoas que vivem neste mundo, está sendo entenebrecido. As pessoas que vivem neste mundo estão sendo obscurecidas, e assim não estão mais lutando nem pela sua própria salvação, porque o mundo está oferecendo muitos prazeres para a carne, os prazeres das concupiscências mundanas, que a cada dia está prendendo as pessoas, prendendo os homens, prendendo as mulheres, jovens, crianças, adolescentes, famílias, aos cuidados deste mundo. E muitas vezes esquecendo do sacrifício para toda a raça humana que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo, ele foi um dos maiores exemplos que nós tivemos na Bíblia,
explicando tudo aquilo que ele fazia no passado, já não deveria mais fazer, mas sim ele tinha que olhar para frente, para o alvo, para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, através da sua misericórdia, que concedeu a Paulo, nos concede também nesse tempo presente. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não perca a oportunidade, porque vai existir uma eternidade sim. Vai existir uma eternidade para todos nós. E o homem não vai ser salvo porque o homem quer. O homem não vai ser salvo por ele ser bonzinho ou fazer obras boas. Não. O homem ele vai ser salvo por renunciar às concupiscências deste mundo. O homem vai ser salvo por renunciar a este mundo. Muitas vezes as amizades deste mundo que está levando muitas vidas e almas à perdição e à condenação eterna. O homem vai ser salvo por renunciar o seu ego, o seu eu, a sua soberba, a sua presunção, a sua altivez, o seu orgulho que muitas vezes o impede de chegar a ter a Cristo. O homem só vai ser salvo quando ele reconhecer que precisa de um Deus que venha o mudar na mente, na alma, no espírito e no coração. E assim edificando dentro de cada um de nós o seu reino e a sua justiça, para que possamos verdadeiramente demonstrar e mostrar para as pessoas que Cristo está em cada um de nós. Então Cristo não pode morar numa casa suja a qual somos nós. Cristo não pode morar numa pessoa a qual vive mentindo, roubando, lesando, falsificando. Cristo não pode morar numa pessoa que julga, condena, que aponta. Ele não pode morar, porque a palavra nos fala que ele não vê como o homem vê. Ele sempre vê diferente de mim e de você. Então, por isso que eu falo sempre, meus irmãos, confira tudo o que eu falo, confira dentro da palavra, porque é ela que vai te edificar. É a palavra que é o próprio Deus. Porque em João 1 fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. E Deus, por ser Espírito, teve que se manifestar através de Jesus Cristo e assim deixar os seus escritos para que o homem possa analisar e examinar a sua palavra para um dia poder estar com ele na eternidade. A escolha não é mais de Deus, meu querido. A escolha não é mais de Jesus nem do Espírito Santo. O Espírito Santo está para te convencer, para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. A escolha é de cada um de nós. Deus não te obriga, Deus não te proíbe, Deus não mendiga para que você possa vir até a Ele, porque Ele já fez por mim e por você. Agora é você que tem que se desprender deste mundo. É você que muitas vezes tem que deixar e largar as coisas deste mundo que te leva para a condenação e vir para Jesus, que vai te levar para a salvação e luz eterna, para que cada um não possa estar naquela passagem de Daniel,
no capítulo 12, do seu versículo 2, que muitos que dormem no pó da terra, muitos vão ressuscitar, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vergonha e horror eterno é a escuridão, eternamente. E muitas vezes vai estar na lembrança de tudo aquilo que Deus fez por nossas vidas. Então Paulo, ele começa a explicar para os coríntios: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, é este e este crucificado. Então, na Bíblia pentecostal, a qual eu uso bastante, assim também como eu leio outras Bíblias, comparando-as, os seus escritos, para que possa trazer um entendimento adequado, um entendimento perfeito das Escrituras do Deus vivo. Então tem um escrito aqui no rodapé de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, nos fala assim: o conteúdo da pregação de Paulo não foi segundo a última expressão da sabedoria humana, quer no mundo, quer na igreja. Antes, concentrava a sua atenção na verdade central do Evangelho. Então Paulo centrava tudo no Evangelho, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no novo e vivo caminho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Paulo centrava tudo no Evangelho, para poder, através do Espírito Santo, trazer o discernimento, através dos seus escritos, para que possamos compreender e entender que nós temos um Deus a qual venha se compadecer, está se compadecendo de cada um de nós. Então, meu querido, preste atenção. As obras ou seus feitos que está muitas vezes te condenando, porque Deus não condena ninguém. O Deus que eu prego, o Deus a qual eu falo para você, que eu te mostro, ele não condena ninguém, porque a Bíblia nos fala que pelas suas palavras serás condenado e pelas suas palavras serás justificado. Palavras são atos, atitudes, são maneiras, são modos, ao qual muitas vezes condena o homem, assim também a qual muitas vezes justifica o homem, quando ele reconhece dentro de si que errou, que falhou, que pecou, e necessita da misericórdia, da graça de Deus, para restauração, regeneração da sua vida, da sua alma, do seu coração e da sua mente. Que muitos são entenebrecidos no entendimento. Muitos estão dando ouvido a doutrinas de demônios, enganando-se a si mesmo, por não deixar mais a verdade de Cristo, a verdade da sua palavra, ser estabelecida dentro do seu coração, dentro da sua vida. Então preste atenção que Paulo nos fala assim: antes concentrava a sua atenção e na verdade central do Evangelho, a redenção em Cristo e no poder do Espírito Santo. Ele tinha plena consciência das suas limitações humanas, da sua insuficiência pessoal e dos seus temores e tremores interior. Daí
Ele não depende de si mesmo, mas da sua mensagem bíblica do Espírito Santo. Como resultado, houve uma maior demonstração de obras e do poder do Espírito Santo. Isso está escrito no rodapé da Bíblia Pentecostal, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Então Paulo, ele fala da excelência. Por quê? Ele teve um encontro real com Jesus. E antes dele ter um encontro, ele dá todo o seu testemunho do que ele fazia, do que ele era e como ele agia. Então ele testemunha da sua vida, não tem vergonha de testemunhar o quão raivoso ele era, irado, perseguidor. E o testemunho de Paulo está aqui no livro de Atos. Vou estar lendo este relato para você ficar ciente de que todo homem, ele tem dois tempos na sua vida. Um é o tempo da ignorância. Mas ruim é para o homem quando permanece na ignorância do tempo. Então, quando o homem quer sair da sua ignorância, que ignorância é falta de entendimento, de conhecimento, de discernimento, de sabedoria, Deus o ouve quando ele clama. Deus o escuta quando ele clama com verdadeiro coração, sincero, transparente. Então Paulo, ele chega diante do rei Agripa e ele começa a dar o seu testemunho. Ele começa a falar tudo aquilo que ele era antes da sua convenção, e achando que ele estava fazendo tudo em favor de Deus. Assim são muitas pessoas, por engano do seu coração, porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então só um sonda o coração do homem, sabe quais as intenções. Só Deus vai sondar o meu coração e o seu coração, meu querido. Minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. E quando há um desejo imenso do nosso coração de nos examinarmos a nós mesmos, olharmos para nós mesmos, enxergarmos nossos próprios defeitos e falhas e erros e clamarmos a Deus verdadeiramente com coração sincero para uma mudança de caráter, de atitude, Deus nos escuta. Os seus ouvidos estão atentos, suas mãos estão estendidas para dar socorro àqueles que verdadeiramente querem estar com Ele na eternidade. Então Paulo, ele dá o seu testemunho de vida e ele traz o seu relato em Atos 26. Ele fala assim: bem tinha eu imaginado, Atos 26 no seu verso 9, meu querido. Bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno deve eu praticar muitos atos de atrocidade, atos de morte, de perseguição, atos de prisões. E então ele fala: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno deve eu praticar muitos atos, e que também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles.
Olha que coisa, meu irmão. Olha o que Paulo fazia. Mas Paulo confessa. E tem muitas pessoas que às vezes naufragam na fé ou morrem na fé por não confessar suas lutas, suas dificuldades. Muitas pessoas morrem na fé por não confessar suas fraquezas, seus hábitos, e vão ocultando dentro do seu ser, da sua alma, e assim gerando raiz de amargura, gerando ressentimentos, de rancor, ressentimentos a qual muitas vezes mata as pessoas na fé, por não confessar. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, Paulo ele começa a dar seu testemunho e a sua confissão ao rei Agripa. No versículo 10 ele fala assim, de Atos 26, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo ele vinha com a lei estabelecida, enfurecida dentro do seu coração, porque ele recebeu dos principais sacerdotes ordem para perseguir, prender e matar. Então os sacerdotes vinham da onde, meu querido? Eles vinham da onde? Da lei impregnada lá no hebraico, a qual endurece os corações do homem. Se você for aprender só o hebraico, só vê ira, ódio, raiva, rancor, vingança. E Jesus Cristo, quando fala com Paulo, ele fala em hebraico, porque senão Paulo não ia entender. Mas só que depois ele mostra o grego para Paulo, o grego da misericórdia, do amor, da piedade, da compaixão, do perdão. Então Paulo tinha que entender a língua hebraica. Ele tinha que entender o que Jesus Cristo, quando apareceu na estrada de Damasco, falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meu querido, Paulo, quando ele entende a realidade da vida, ele começa a pregar com amor, e para tirar as pessoas da fúria da lei a qual foi dada pelos anjos. É só você ler a palavra com atenção e pedir discernimento para Deus. A lei foi imposta pelos anjos para endurecimento do coração do homem, para endurecimento do pecado do homem. A lei veio superabundar o conhecimento do pecado, o desejo da carne. Então Paulo nos fala assim, no seu verso 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha que eles obrigavam os cristãos a blasfemar contra o nome de Jesus. Blasfemar, meu querido, é maldizer, é caluniar, é difamar. Então Paulo fala que os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia, demasiadamente, sem controle, sem equilíbrio, sem domínio próprio, sem benignidade, sem bondade. Então, demasiadamente, Paulo estava enfurecido, perseguindo os cristãos. Assim são muitas pessoas que perseguem, que falam, que apontam. E muitas vezes, com a lei,
estabelecida dentro do seu coração, dentro das igrejas, com a lei do pecado e da morte, e não deixando a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus estabelecida dentro do seu coração. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que vai poder estar ouvindo este vídeo, presta atenção. Deus, o Pai do amor, das misericórdias, o desejo dele é de te salvar para uma vida eterna, porque ele já conhece a condenação do homem, ele já sabe a sentença do homem, a escuridão eterna. Mas depende de você, se quer a luz ou se quer as trevas, se quer o amor, se quer o ódio, se quer a bondade ou se quer a maldade dentro de você. A palavra fala: examine, pois o homem é a si mesmo. Se examine, olhe para dentro de você. Veja o que está impedindo ainda de você deixar Jesus Cristo, ou você pedir mudança para Jesus Cristo. Não é deixar Jesus Cristo te mudar, é você pedir mudança para Jesus e para o seu Espírito Santo. Então Paulo fala que sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor, do sol, cuja claridade me envolveu, e a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando você fala mal de um cristão autêntico, de um cristão verdadeiro, de um cristão que está com Cristo estabelecido dentro do seu coração, você está falando mal do próprio Senhor Jesus. Então não seja mais um Saulo da vida, mas seja um Paulo do presente. Não seja um Saulo do passado, seja um Saulo do presente e do futuro. Que só assim nós podemos dizer: em todo o tempo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, estabelecendo ele dentro do meu ser, dentro do seu ser. Então, para que você entenda, Paulo fala, depois de toda a compreensão que ele teve, de todo o encontro real que ele teve com Jesus, ele começa a explicar para os coríntios. E ele fala em Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em tremor. A minha palavra e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, meu querido, eu busco a cada dia não palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu busco o entendimento que vem do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto, para edificar a tua vida e te mostrar que tem um Deus a qual quer te levar e me levar para a vida eterna. E Paulo ainda continua assim, no seu versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que a sabedoria que você esteja recebendo, confira dentro da palavra, venha se apoiar no poder de Deus, na inteligência de Deus, no conhecimento de Deus,
através de Jesus Cristo nos seus evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E que você possa absorver este pequeno vídeo para a edificação da sua vida, e que o amor de Deus e a graça e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja a cada dia na sua vida e na vida de toda a sua família, aqueles que vão estar me ouvindo, que você possa querer buscar mudança e salvação para a vida eterna. E a cada dia eu glorifico ao meu Deus por você estar me acompanhando. Deixe os seus comentários, se inscreva no meu canal, ajude a divulgar aquilo que está dentro da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.